Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar em pé para ler a Bíblia. Segundo livro dos Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, apenas para nós ficarmos com o texto deste versículo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, bem conhecido dos irmãos da igreja, e eu louvo a Deus por esta noite estarmos na casa do Senhor e podermos participar do santo mandamento do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. Ele disse que todas as vezes que nós comermos deste pão e bebermos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje é um dia especial, porque é um dia em que nós estamos diante de Deus para comemorarmos a sua morte e ressurreição, e sabendo que Ele está em nosso meio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém? Podem sentar. Nós queremos falar alguma coisa sobre altar e da necessidade que nós estamos vivendo em construir o nosso altar. Nós, olhando para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento nós vamos encontrar a palavra altar muitas vezes. Vamos encontrar também as crianças do tempo antigo também prestando bastante atenção quando se falava sobre o altar. Os adolescentes, as crianças, todos estavam atentos nas sinagogas para aprender a palavra de Deus. E nós queremos nesta noite, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, falar alguma coisa sobre altar. A Bíblia nos fala que altar é sempre uma simbologia de encontro com Deus, um local onde Deus se manifestava através das pessoas que ali erguiam ou erigiam os seus altares. Todas as vezes que a Bíblia vai falar em altar, tem um significado especial no altar. E o primeiro altar erguido, anotado na Bíblia Sagrada, foi Noé, quando desceu da arca e louvou a Deus pela salvação da sua vida e da sua família. E o Noé ergueu um altar de terra. Ele fez um monte de terra, um lugar elevado, para adorar a Deus e oferecer a Deus sacrifício de gratidão. Isso você vai encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 20. Noé, ele ergue um altar para agradecer a Deus por a salvação da sua casa, da sua família, do livramento que Deus deu a ele pela inundação do dilúvio. E a Bíblia diz que o altar, ele servia como uma manifestação de Deus, para que o homem visse a manifestação de Deus. E sempre quando um altar fosse erguido e que a pessoa oferecia o sacrifício e Deus não se manifestasse de alguma forma, essa pessoa saía com o seu semblante triste. Você vai encontrar na Bíblia o Caim e o Abel oferecendo sacrifício a Deus. Não é o altar, eu estou falando de altar. E você vai ver que aquele a quem Deus recebe o sacrifício, ele sai alegre. E aquele a qual Deus não recebeu, não porque Deus é tirano, mas porque Ele trouxe um sacrifício, quem sabe não de coração, e aí Deus dá uma oportunidade para ele voltar atrás e consertar a sua vida, mas ele prefere continuar com a sua má conduta. Em vez de melhorar, ele se torna um crente, um cristão, ou uma pessoa pior do que quando foi repreendido por Deus. Ele toma a decisão de matar o seu irmão, na qual Deus tinha ouvido e recebido o sacrifício dele. Nós encontramos na Bíblia também vários tipos de altar.
O altar era oferecido como um sacrifício de libação pelos pecados, porque antigamente era desta forma. O altar também ele era oferecido sacrifício de perdão, de gratidão a Deus pelo perdão. E nós encontramos na Bíblia diversos tipos de altares. Quando a gente usa que nós estamos aqui em cima do altar, isso aqui na realidade não é um altar, isso aqui é uma plataforma, porque o altar biblicamente seria uma mesa onde se colocaria um cordeiro para ser sacrificado, imolado. E aí você vai encontrar na Bíblia altares de terra, altares de pedras não lapidadas e também altares, depois mais à frente, altares de bronze, altar de ouro e diversos tipos de altares. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que todo altar ele tinha uma finalidade. O Noé foi agradecimento. Se você olhar na Bíblia em Levíticos, era também para perdão de pecados. Se você olhar na Bíblia no Êxodo, era para consagrar as pessoas. Se você olhar mais à frente, também era para que Deus se manifestasse e falasse com o povo. Então, sempre necessitaria de um altar para que Deus falasse com o povo. E hoje é diferente? Não, não é diferente. Deus precisa de altares para falar conosco. E qual é o altar que Deus usa nesta noite para falar conosco? Hoje nós não estamos vivendo o tempo antigo em que nós precisaríamos arrumar um altar, como Elias fez. Chamou todo Israel e todos os seguidores de Jezabel e de seus profetas, do rei Acabe. Ele chamou para uma responsabilidade para decidir se eles queriam ou não erguer um altar verdadeiro ou um altar falso. Se eles queriam na realidade seguir o Deus verdadeiro ou queriam seguir a Baal. O que Elias chama a atenção é que ele não queria que eles ficassem cocheando entre dois pensamentos. Eles deveriam tomar uma decisão. E Deus sempre chama nós para a responsabilidade de nós tomarmos decisões. Deus não quer pessoas que não tomem uma decisão. A Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o teu coração. Você vai encontrar também na Bíblia que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer que essa pessoa venha se converter e conhecer a verdade. E conhecendo a verdade vai libertar a pessoa. E a pessoa, uma vez sendo liberta, ela está livre do jugo do pecado. Quando a pessoa se torna uma pessoa livre do jugo do pecado, ele automaticamente torna-se um altar de Deus. E eu sei que eu não tenho tempo para falar tudo que eu queria falar aqui nesta noite, mas nós vamos olhar na Bíblia que tem altar de sacrifício, local de entrega. Se você olhar quando Deus pede o Isaac para o Abraão vai até um monte, prepara o altar, amarra o Isaac e está pronto a oferecer o que ele tinha de melhor para Deus. Porque Deus, ele pede sempre o que nós temos de melhor. Nós não podemos dizer assim, para Deus é quando dá, para Deus é quando sobra, para Deus é se der tempo. Não, Deus deve estar na nossa vida em primeiro lugar, porque Deus é o nosso grande Criador, é o nosso Salvador, é o nosso sustentador. Se Deus não quisesse, nós não estaríamos aqui. Então a Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se você é grato a Deus, você pode levantar a mão e dar glória a Deus aqui nesta noite. Deus não quer reservas nossas. Deus quer que nós nos entregamos a Ele em espírito, alma e corpo. Deus quer que nós venhamos ser pessoas não compromissadas com eles apenas quando nós estamos com um trabalho nas mãos, quando nós estamos com a responsabilidade de pregar uma mensagem final, quando nós estamos com uma responsabilidade de solar um hino, quando nós estamos com uma responsabilidade de cuidar de um departamento. Não, Deus não quer que nós venhamos viver uma vida de reservas para Ele. Não, para Ele é o melhor, para Ele são as primeiras coisas, para Ele são todas as coisas, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque a Ele nós devemos tudo que temos
Tudo que somos e tudo que nós vivemos pertence a Deus. E quando Deus pede a Abraão que entregue Isaac, ele vai e entrega o seu filho. Se você imaginar a dor de um pai quando perde um filho, você vai entender como o Abraão se sentiu naquele momento, mas ele vai até a obra final, que é oferecer o filho a Deus. Ele vai ao ponto, Deus deixa ele chegar ao extremo, de levantar o cutelo para imolar o filho. Mas por que Deus deixou ele levantar o cutelo? Porque o mesmo Deus que deixou ele levantar o cutelo para imolar o filho, esse Deus tinha poder para deixar o seu braço paralisado e não descer o cutelo. Deus deixou ele levantar. Ele foi até o último. Quem sabe quando ele iria descer o braço com aquela navalha, com aquele imolador, ele fecharia os olhos. Mas Deus permitiu que ele fosse até o final para ver se ele era o homem mesmo que entregava tudo aquilo que Deus pedia. Se Deus pedisse para nós hoje alguma coisa que nos prende, que nós precisaríamos nos libertar disso, será que nós abriríamos mão daquilo que nos prende para dizer a Deus: eu faço isso porque eu te amo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma? Ou será que nós diríamos assim: não, Senhor, eu abro mão disso, daquilo e daquilo outro, mas disso eu não abro mão? Reservas, coisas que o diabo pode trabalhar na nossa vida e nos derrubar. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus na forma que Ele quer, sem reservas, Ele cuida de nós, Ele abençoa a nossa vida, e Ele na hora certa vai prover para nós um escape. Ele proveu para Abraão. Quando Abraão está subindo o monte para sacrificar o filho, e o filho pergunta: pai, que nós temos tudo o que precisa para oferecer um sacrifício, mas nós não temos cordeiro. E o Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. Não é por aqui que eu quero ficar, mas Deus prova a nossa fé, vê até onde nós somos cristãos. Nós ouvimos aqui algumas pessoas que falam que Deus, Ele paga um preço, e já pagou um preço muito caro pela nossa salvação. E quando nós vamos orar e buscar a presença dEle, nós vamos adorá-lo pelo que Ele fez e pelo que Ele é. A primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me resgatar da vã maneira que eu vivia. Foi a primeira coisa que Deus fez por mim e que eu devo, em todo momento, em toda a hora que eu dobrar os meus joelhos para buscar a face do Senhor, eu devo agradecer por isso. E nenhum cristão que se preze, quando ele levanta de manhã, mesmo que ele não tenha tempo de dobrar os joelhos para ficar de joelhos orando, ele deve agradecer a Deus pela salvação da sua alma. Aqui esses dias foi citado por dois obreiros nossos que falaram que Deus está às vezes por aqui por horário de oração. Eu entendi a colocação deles e respeito a colocação deles, e também respeito a colocação de outras pessoas que dizem que nós devemos orar, e nós devemos orar. Só que o que os nossos queridos irmãos quiseram dizer aqui em cima é que tem gente que fica cronometrando o relógio e dizer assim: hoje eu consegui orar 1 hora. Beleza. Mas você teve verdadeiramente uma adoração a Deus, ou você passou um sacrifício de joelhos? Foi esse o sentido que os nossos irmãos quiseram falar aqui naqueles dias. Eles não estavam dizendo que nós não devemos orar, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Todo momento nós devemos orar. Só que tem gente que quando dobra os joelhos para buscar ao Senhor, ele faz de Deus como um garçom. Senhor, tu faz isso, tu faz aquilo, tu vai lá, tu vem aqui, tu faz aquilo outro. E Deus
não consegue entender o que essa pessoa... Deus entende toda coisa, eu vou falar no linguajar de ser humano. Deus fica até atrapalhado. Primeiro ele me mandou para lá, agora ele me manda para cá. Primeiro ele mandou abençoar, agora ele manda amaldiçoar. E Deus fica até, quem sabe, encabulado com muitas orações, enquanto a oração de 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem que se humilhar aos pés de Deus. E quando se fala em humilhar, não se fala em pedir, se fala em reverenciá-lo, se fala em adorá-lo, se fala em bendizer o seu nome, agradecê-lo, reconhecê-lo acima de toda do nosso entendimento, da nossa ciência, acima de todas as nossas limitações, reconhecer que Ele é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E quando você consegue canalizar este altar, esta oração diante dele, e que ele consegue descer, você pede e você tem respostas. Porque quando você chega diante de Deus com uma lista de pedidos, mas você não conseguiu sentir a presença dele ainda, as suas orações são ocas, vazias, porque você ainda não conseguiu consertar ou conectar o teu altar com ele. E o Elias chama a atenção para que nós venhamos colocar as pedras em ordem, porque sem ordem Deus não opera. Sem uma sincronização entre os irmãos, entre a igreja, Deus não desce. Sem uma sincronização com os obreiros, com as irmãs do ciclo de oração, com os departamentos, Deus não está dividido em grupos, Ele é único, Ele é santo, e Ele não divide para lá e para cá, não. Ele é um Deus que está sempre unindo. A unidade de Deus é a unidade de Deus é sempre é unidade, é único. Ele não divide, Ele não está na facção, não está na divisão, Ele está no meio da união, e Deus quer que nós venhamos a levantar um altar na nossa vida, para que Ele venha operar no nosso meio. Eu tinha tanta coisa para falar. O Jacó, ele teve que levantar um altar, porque ele enganou o pai, enganou a mãe, ou enganou o pai, enganou o sogro, enganou todo mundo. Mas quando ele volta para casa, ele tem que passar por um val, e esse val se chama Jaboque, e ele tinha que passar por ali. Mas antes disso, ele sabia que ele estava do outro lado do vale, estava esperando o seu irmão Esaú, com toda a raiva para o matar pelo que ele tinha roubado, que era dele. Aí a Bíblia diz que o Isaac, ele oferece, ele diz assim, venham, vamos subir a Betel, onde eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, aquelas pessoas que vieram de Padan-Aram, que traziam ídolos dentro das suas sacolas, das suas bagagens, ele faz um altar, e ele diz assim, este altar que eu estou levantando aqui, é o Deus que apareceu para mim, quando eu estava fugindo do meu irmão. Agora eu estou levantando um altar, e todos os ídolos estranhos que vocês estão trazendo, porque as filhas de Labão, os familiares de Labão, não temiam ao Deus que o Jacó temia, e eles trouxeram na bagagem ídolos. Por quê? Porque diz algumas histórias que se as filhas ausentassem da terra do pai e não trouxessem um ídolo para provar que eles tinham saído daquela terra e vindo para uma outra terra, eles não receberiam herança. Mas quando eles chegam em Betel, eles têm que se desfazer de todos os ídolos, os deuses que eles serviam. E o Jacó ergue um altar e diz assim, este altar é o Deus que me apareceu quando eu estava indo para Padan-Aram. E ele disse para mim, eu disse para ele, que se ele me abençoasse, quando eu voltasse, eu daria o dízimo de tudo. E ele foi comigo em todos os momentos da minha vida, e agora eu preciso pagar o meu voto, porque ele foi fiel comigo, e eu quero ser fiel com ele. Meu irmão, tem tanta gente que Deus tem sido fiel a você, e você
você não tem sido fiel a Ele. Seja fiel ao Deus que não tem sombra de variações, que é fiel a você 24 horas. Não dá para dar glória, né? Mas Ele foi e fez isso. Beleza. Ele diz assim, ó, tira os brincos das orelhas. Ele diz assim, ó, os que vocês têm nas orelhas, os que vocês usavam nas orelhas, e eles enterraram tudo ao pé daquela árvore próxima a Siquém, e ali eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. Uma outra coisa que nós devemos entender, que nós devemos levantar em nossa casa o nosso altar pessoal, porque ninguém vai subir ao céu agarrado no paletó do pai ou na saia da mãe. A salvação é algo individual, que cada indivíduo vai ter que conquistar. Ah, pastor, Jesus comprou-nos, mas Ele manda que nós venhamos estar firmes na fé. E estar firmes na fé é estar você todo dia pensando no reino de Deus, pensando na salvação, no arrebatamento. Mas não só pensar no arrebatamento, estar preparado para o arrebatamento, que é o importante da nossa vida. E fazer um altar pessoal significa o quê? Não reine, diz o apóstolo Paulo, não reine mais, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Por que não deve mais reinar o pecado? Porque nós não somos mais do mundo. Nós éramos, nós vivemos, nós somos, agora estamos, mas não pertencemos mais a este mundo. Nós já fomos do mundo, não somos mais. Aí você conhece aquela testemunho, não sei se é testemunho ou se é alguma coisa contada, mas que um assaltante chegou para assaltar um crente e era perto do cemitério. Aí o assaltante disse assim, mãos ao alto, é um assalto. Aí levantou a mão e tal. Aí, você não tem medo? Assim, ó, quando eu era deste mundo, eu tinha medo. Quando eu era desse mundo, eu tinha medo. Aí o cara, perto do cemitério, o cara disse, quando eu era desse mundo, eu tinha medo. Mas você vai morrer. Se eu morrer, eu vou para o céu. Olha, eu estou repetindo a história. Se alguém não prestou atenção. É igual o Jair Pires, ele contava, saudosa memória, diz que ele contava que um dia ele estava numa parada com um violão na mão e ele estava muito triste. Aí alguém chegou e disse para ele assim, você é cantor? Sou. Então você canta uma música para mim. Aí ele, na hora ele cantou, ele veio na mente aquele hino que fala, eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão. E esse moço que veio para o assaltar, ele contou esse testemunho no bairro Santo Antônio, quando eu fui um culto evangelista que ele estava ali. Quando ele cantou esse hino, aquele moço caiu aos seus pés, aceitou Jesus e voltou para Jesus como Salvador da sua vida. Porque na hora da provação, mesmo na hora da provação, o crente tem que ter altar. O altar da consagração, tem gente que, você vai ler uma história na Bíblia de um certo homem chamado Joabe, que eles não permitiam matar no altar, né? Mas teve um homem que, quando ele recebeu a sentença, ele correu para perto do altar e ficou agarrado na ponta do altar, porque o Salomão mandou matar, porque ele tinha sido um homem traiçoeiro. E aí ele se agarrou no altar, porque o altar trazia uma certa proteção para quem está bem, mas para quem está mal é morte. Aí o indivíduo que foi mandado lá, o Benaías, que foi mandado para matar o Joabe, quando ele chegou lá, que ele viu o Joabe agarrado
nas pontas do altar, ele voltou e disse para Salomão: Salomão, não tem como matar o Joabe, ele está agarrado no altar. Olha aí, ele está agarrado no altar, está. Então Salomão enviou Benanias, filho de Joiade, dizendo: vai e mata-o. Mas e o altar? Mata-o, porque ele não é digno de ser protegido pelo altar. Altar é proteção? É, mas também é condenação. Por que é condenação? Porque a rendição do ser humano, ela deve ser incondicional. O ser humano não pode entregar a vida a Cristo e dizer o seguinte: eu sou crente no domingo, na terça e na quinta. Os outros dias da semana eu não sou cristão. Eu não vou usar a palavra crente nem denominação. Mas o cristão é conhecido por onde ele passa. Aleluia. O cristão agora não tem mais o altar edificado. Isso aqui, se hoje, se fosse no Antigo Testamento, no período do passado, isso aqui serviria como um altar. Eu traria aqui um cordeiro, colocaria, e Deus desceria com uma coluna de fogo ou de fumaça e consumia. Você vê que no oferecimento do sacrifício de Elias, ele faz uma vala ao redor do altar, ou seja, ao redor daqui. Ele manda molhar bastante essa Bíblia, vamos supor que isso aqui seria um sacrifício. Ele manda colocar bastante água. Ele manda colocar água ao redor de uma vala que ele mandou fazer. E ele diz assim: agora eu vou orar. Porque o fogo de Deus, quando Deus quer se manifestar, quando o altar está em conserto, quando nós estamos bem diante de Deus, não tem nada que impeça o querer de Deus. Tem gente que diz assim: ó, Deus não operou porque aqui nesta noite tinha um feiticeiro, um macumbeiro, um idólatra. Não. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus desce no centro de umbanda, Deus desce no salão de baile. Se Ele quiser operar, Ele entra, Ele desce, porque Ele tem poder para fazer isso, e nada consegue impedir a sua glória. Só que Ele determinou a nós que nós fôssemos o canal de bênção, que nós fôssemos o portador dessa maravilha que se chama altar. Hoje eu sou o altar ambulante. Aonde eu ando, eu sou chamado de altar. Por quê? Porque dentro de mim habita o quê? O Espírito Santo de Deus. Maravilha. Aí o senhor vai falar em doutrina? Não. Vai falar em costume? Não, vou falar da Bíblia. Glória a Deus. Agora, se você me olhar de lá para cá, o filmador que está me filmando, aparentemente ele vai dizer assim: está perfeito para descer o fogo. Está como manda o manequim. Está de terno, está de gravata, está num culto de ceia. Deus vai usar, vai se manifestar, vai descer. Não, mas Deus não está olhando a aparência. Deus está olhando você de cima para baixo. Eu consigo ver o Natanael porque ele está virando a cabeça mais para cá, porque na frente dele tem o Ivan, e isso me traz um obstáculo para enxergar ele, porque eu olho horizontal. Agora Deus, Ele olha na vertical. Você lembra quando aquele arqueiro ateou uma flecha e o Acabe estava na guerra disfarçado com vestes de soldado e sem vestes reais, porque eles procuravam matar o rei, vencendo o rei, a batalha estava vencida, e o Acabe vai com vestes disfarçados, ele vai com vestes de soldado normal, e um soldado disse: já não achamos o Acabe mesmo, vou jogar uma flecha embora, já que estava engatilhado esse tiro, eu vou soltar. E ele soltou a flecha para cima, só que quando a flecha sobe, Deus pega a direção da flecha e faz ela descer entre a armadura de Acabe.
Porque ela veio de cima para baixo. Você não consegue se esconder atrás da roupa. Você não consegue se esconder atrás do teu irmão. Você não consegue se esconder atrás de uma placa de igreja. Você não consegue se esconder atrás de uma carteira de presbítero, de pastor, de evangelista, de auxiliar, de membro. Não! Você pode se esconder de um homem, mas de Deus ninguém está oculto aos seus olhos. Pastor, mas o senhor vai falar isso na ceia? Vou, porque Jesus na ceia disse assim, ó, no meio de nós tem um diabo. E uma vez foi discutida na nossa reunião que o culto de ceia é um culto de alegria. É de alegria, mas Jesus quando faz a última ceia com os discípulos,